Ei, meu nome é Aline Soares de Lima, eu faço Engenharia de Agrimensura e Cartográfica na UFV e o meu trabalho ele é sobre influência da umidade na solução da ambiguidade no CRS-PPP. Então, o posicionamento por ponto preciso ele é uma técnica de posicionamento por satélite de alta precisão. Diferente do método de posicionamento relativo, ele não exige estações base próximas. Além disso, o PPP ele utiliza apenas um único receptor GNSS em campo. O PPP, né, as correções dele baseia-se em correções precisas de órbita e relógio de satélites, e ele permite determinar coordenadas em nível de precisão centimétrico após a convergência. Algumas aplicações, né, do PPP, que ele é amplamente utilizado em geodésia, meteorologia e também monitoramento geodinâmico. O CSRS-PPP ele é um serviço de posicionamento que é online e gratuito. Ele é oferecido pelo NRCan, do Canadá. Na sua versão 3.0, ele incorporou o PPP-AR, que permite a solução das ambiguidades, utilizando o método DCM, que permite fixar essas ambiguidades como números inteiros. Com isso, né, o posicionamento ele se torna mais preciso e com uma convergência mais rápida. Ele tem um desafio, que é que a solução das ambiguidades ela é sensível a condições atmosféricas, principalmente à umidade. Então, a umidade ela afeta a propagação dos sinais GNSS, né, causando atrasos troposféricos que dificultam a solução dessas ambiguidades, como o número inteiro. Como, por exemplo, em regiões úmidas, como a Amazônia, tem uma maior instabilidade e uma menor precisão. Já em contraste, né, em regiões secas como o sertão nordestino, a convergência ela acaba se tornando mais rápida e então mais confiável. E quanto maior a umidade, maior é o tempo de convergência e menor a eficiência do PPP-AR. Então, os objetivos dessa pesquisa, né, foi avaliar o impacto da umidade na solução das ambiguidades no CSRS-PPP. Além disso, fazer uma comparação regional, né, que é comparar o desempenho do PPP em diferentes regiões climáticas do Brasil. Também avaliar as precisões, né, e discrepâncias das componentes cartesianas obtidas no processamento e também a contribuição científica, que foi para contribuir para estudos geodinâmicos e meteorológicos considerando o clima. Então, a metodologia do meu trabalho seguiu os seguintes passos para eu conseguir fazer o processamento no CSRS-PPP. Primeiro foram definidas as 4 estações da rede RBMC em locais distintos, né, de alta umidade e baixa umidade. Depois esses dados eles foram coletados num período de 30 dias em janeiro, depois 30 dias em setembro. Após isso, os dados eles foram fragmentados utilizando o software Ringo em intervalos de 15, 30, 45, 60 e 90 minutos. E após isso, eles foram processados no CSRS-PPP. Só que o CSRS-PPP, né, ele te retorna as coordenadas no referencial e época da data da coleta. E para fazer essa análise, a gente tem que ter elas em Sirgas 2000, que é o que é usado no Brasil. Para isso, eu utilizei o VEMOS e o SCTT. E depois foram feitas, né, as análises estatísticas das precisões e das discrepâncias, com auxílio de softwares e geração de gráficos. Como eu mencionei, né, foram selecionadas 4 estações da RBMC do Brasil, que é a Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo. Essas estações elas foram escolhidas em locais com diferenças climáticas. Para isso foram escolhidas 2 na Amazônia, né, que tem alta umidade. Foi escolhida a estação AMTE, que é localizada em Tefé, no estado do Amazonas, e também a Saga, que também é localizada no estado do Amazonas, na cidade de São Gabriel da Cachoeira. E as estações, né, que seriam do lugar de seca, foram escolhidas no sertão nordestino
uma em Paulo Afonso, na Bahia, né, a BAPA, e a outra foi escolhida em Petrolina, Pernambuco, que é a estação PEP. Aí tem um mapa, né, do lado, que eu mesma que fiz, para ilustrar a localização dessas estações. Aqui, né, são meus resultados, o resultado da estação AMTE, de todas, na verdade, eles são apresentados com gráficos de calor, né? Além disso, o box plot para mostrar a precisão e a discrepância. Como dá para perceber aqui, os lugares que estão vermelho, porque não obteve a solução da ambiguidade fixada, né? Como número inteiro, e os lugares que estão verde mostra a porcentagem que essa solução foi fixada. Como deu para perceber, nesse local, né, de alta umidade, nos intervalos de rastreio pequeno, teve pouca precisão. Em janeiro, né, no período úmido, teve uma menor taxa de solução das ambiguidades, especialmente nesses intervalos de rastreio curto, como eu comentei. Além disso, em setembro, o desempenho, que seria o período de seca, né, o desempenho foi um pouco superior, com taxa acima de 90% acima de 30 minutos. E a precisão e a discrepância elas foram melhores no período seco, mostrando maior estabilidade do PPP-AR. Esses são os resultados da estação Saga, também na Amazônia, que se aproximou bastante dos resultados da estação anterior, que foi a MTE, né, com janeiro, né, o período úmido também, com a taxa de solução das ambiguidades menor, especialmente em rastreios curtos, e em setembro, que foi teoricamente o período seco, um desempenho superior, com taxa acima de 90% acima dos 30 minutos. E a precisão e a discrepância também foram melhores no período seco. Já, né, nas estações localizadas no sertão nordestino, o resultado foi bem superior em intervalos de rastreio menor. Em janeiro, que teoricamente é o período úmido, mesmo em condições menos favoráveis, a estação apresentou resultados mais estáveis, com uma boa taxa de solução da ambiguidade, mesmo em intervalos curtos. Em setembro, que é o período de seca, o desempenho foi muito bom, com ambiguidades acima de 95%, chegando até a 100% já a partir dos 30 minutos, mostrando uma rápida convergência. A precisão e a discrepância foi extremamente consistente, destacando a alta confiabilidade do PPP em clima semiárido. Esses são os resultados da estação PEP, né, em Petrolina, Pernambuco, e eles se assemelharam muito aos resultados da estação BAPA, né, onde em janeiro, mesmo no período úmido, já no intervalo de 15 minutos, teve uma boa taxa de solução das ambiguidades, e em setembro, que é o período seco, teve um desempenho excelente, com taxas fixadas em acima de 95%. Então, com esse trabalho, a gente pôde concluir, né, que a umidade atmosférica ela impacta significativamente a solução das ambiguidades no CRS-PPP, principalmente em intervalos de rastreio mais curtos. Como foi mostrado, em regiões úmidas, como na Amazônia, os resultados foram menos eficientes, o que acaba exigindo um tempo de rastreio mais longo. Já no sertão nordestino, né, mesmo no período considerado úmido, os resultados foram mais satisfatórios. E além disso, no período seco, que seria em setembro, o desempenho foi ainda superior, com altas taxas na solução da ambiguidade. Além disso, também deu para perceber que a qualidade posicional foi evidenciada pelos fatores de precisão e discrepância obtidos, né, que foram apresentados no gráfico. Além disso, também deu para ver que o CSRS-PPP ele é viável como um serviço alternativo de posicionamento no Brasil, uma vez que pode apresentar bons resultados em períodos curtos de coleta de dados, em locais de baixa umidade, desde que o usuário lembre de fazer a compatibilização do referencial e época. Então, este foi meu trabalho, muito obrigada.